Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, a regulamentação da engenharia de software. Nessa semana, esse assunto foi trazido à tona pelo canal Código Fonte. Eles fizeram um vídeo falando sobre essa regulamentação e isso iniciou uma discussão entre o pessoal que é desenvolvedor de software, o pessoal dessa área, né, de tecnologia, especificamente da parte de desenvolvimento. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A propósito, antes de continuar o vídeo, só um recado rapidinho. Eu criei uma lista de e-mails para você se cadastrar e receber um e-mail sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Mas não é só isso. Você também vai receber sempre que tiver alguma promoção de curso ou alguma coisa interessante. Talvez um post no blog, alguma coisa desse tipo. Então, se você não quer perder nada, o link vai estar aqui embaixo e aí você se inscreve lá para receber os e-mails aqui do canal, beleza? E era isso. Então, para a gente falar sobre a regulamentação da engenharia de software, a gente precisa tentar entender um pouquinho o que significa uma regulamentação em outras áreas, tanto em outras engenharias, como áreas como medicina, direito e etc. Acontece que a regulamentação dessas profissões, elas só existem porque existem leis que obrigam a esses profissionais assinarem e terem responsabilidade sobre seus atos. Então, normalmente você vai ver profissões mais fortemente regulamentadas quando elas trazem algum risco à saúde ou ao bem-estar de uma vida. Por exemplo, veterinário, médico, engenheiro que pode cair o prédio, engenheiro eletricista que pode fazer com que o prédio pegue fogo, o advogado que pode cometer algum erro e colocar alguém na cadeia por muitos anos. Então todas essas profissões trazem riscos e por isso elas são regulamentadas. Então, por algum motivo eu esqueci de falar que tem algumas profissões que podem trazer prejuízos financeiros para as pessoas. Essas profissões elas também são regulamentadas. São elas corretor de imóveis, corretor, contador. Então todo esse tipo de transtorno que pode ser causado pelo erro de alguém normalmente envolve profissões regulamentadas porque você precisa de alguém para você culpar, né? Então vamos voltar lá para o vídeo. Mas todas essas regulamentações, na verdade, só existem para você saber quem você deve culpar, quem você deve processar na hora que alguma coisa der errado. E a questão que fica é, qual que é o risco de um software? Um bug? A gente vai processar quem fizer um software que tiver um bug? Eu entenderia tranquilamente se a regulamentação tratasse de certos tipos de software. Por exemplo, software para a área médica, software de cálculo de estrutura para engenharia civil. Esse tipo de software até pode ter uma regulamentação onde você vai ter um profissional que vai ter a culpabilidade. Porém, da maneira que a regulamentação foi feita, ela é bem genérica. Ela não deixa claro exatamente qual tipo de atividade ali está sendo regulamentada. Por exemplo, no artigo 2, ela diz que compete ao engenheiro de software atribuições previstas em outros artigos lá e referentes a requisitos de software, sistemas e soluções de software, evolução de software, integração local e remota de sistemas de software. Ou seja, basicamente tudo que envolve software. E aí fica a questão, como que isso pode ser aplicado de forma prática no mercado? Onde que entra a diferença entre um engenheiro de software e um cientista da computação, ou alguém formado em análise de sistemas, ou outras áreas da computação? Como que isso vai ser diferenciado? Se a gente pegar exemplos de outras engenharias, a gente vai ver que a gente precisa de um responsável técnico e esse responsável técnico, ele vai ser o responsável pelo projeto, é ele que assina o projeto. A gente vai passar a ter isso na engenharia de software, alguém que é o responsável que precisa assinar todos os projetos? E como que essa burocracia vai ser aplicada no dia a dia? Porque aqui, segundo esse artigo, a gente precisaria de um engenheiro de software para sistemas e soluções de software. E um site, ele pode ser considerado um sistema de solução de software. Então agora a gente precisa de um engenheiro de software para assinar um site vendido para o cliente? Como é que isso vai ser aplicado? Porque a única maneira disso funcionar é tendo uma lei rígida quanto a isso. A partir de então, existe a necessidade de ter um engenheiro de software.
Porque caso contrário, eu simplesmente não vou contratar engenheiros de software. E mesmo que a lei diga que você precise ter um engenheiro de software, o que vai acontecer é a contratação de um engenheiro de software por equipe e aquele cara vai assinar todos os projetos. E o resto vai ser não formados ou formados em outras áreas afins, o que acaba sendo um tiro pela culatra nessa regulamentação. Porque é mais ou menos dessa maneira que acontece em outras áreas, como engenharia civil e etc. Outra coisa que acontece muito na área de construção civil é você ter funcionários que exercem a atividade de um engenheiro, mas não ganham como engenheiro, pois não são formados naquilo, e ao se formarem, ao fazerem uma faculdade se formar, automaticamente eles precisam se enquadrar no quadro de engenheiros ou a empresa vai estar cometendo um ato ilícito, tendo um engenheiro atuando como engenheiro, mas não sendo contratado como engenheiro. Porém, dentro da computação, não existe muito bem essa regra de quem deve assinar ou quem deve ter a responsabilidade técnica, como eu falei. E não sei bem como é que isso vai ser aplicado. Nesse caso, isso é também um passo atrás, porque qualquer profissional que tente se beneficiar disso buscando uma formação em engenharia de software para se enquadrar como engenheiro, provavelmente vai ser demitido se ele não for muito bom. Outro negócio que não fica muito claro aqui para mim é quem é o profissional que pode de fato se enquadrar como engenheiro de software. O engenheiro eletricista, ele pode se enquadrar como engenheiro de software, já que engenharia de software vai fazer parte da engenharia elétrica, ou ele precisa ser formado na capacitação em engenharia de software especificamente. Engenheiro de computação pode ser engenheiro de software? Isso aqui para mim não ficou muito claro, pode ser um erro de interpretação meu, mas eu não entendi muito bem como é que isso vai funcionar aqui. Eu, assim como muitos profissionais da área de desenvolvimento de software, vejo com maus olhos esse tipo de regulamentação. Eu não acho que ele deixa claros os direitos e deveres de quem se enquadra nesse tipo de regulamentação. Não sei direito quais que são as responsabilidades e consequências legais de uma empresa que não segue esses padrões ou do profissional que não esteja enquadrado. Não sei bem como que isso vai funcionar. Se você enxergou aqui alguma coisa, ou se você tem uma formação de direito e puder me explicar, pode deixar aqui nos comentários, porque eu realmente não entendi quais que são as consequências legais. Assim, por exemplo, se você é um médico e você comete um erro, você vai ser processado, você pode ser preso e você vai perder o seu CRM. O que acontece se você é um engenheiro de software? Qual que é o erro que você precisa causar para poder ter o seu CREA revogado ou para poder ser acusado criminalmente sobre alguma coisa? Porque se você não pode ser acusado criminalmente, não faz nenhum sentido ser regulamentado. No final das contas, para mim, não passa de um movimento para que esse tipo de conselho arrecade mais dinheiro. Eu vejo isso como ruim para o funcionário, ruim para a empresa e só é bom para o conselho, que vai começar a cobrar desses novos profissionais. O funcionário, a primeiro momento, ele tem até alguns benefícios, pelo menos parecem ser benefícios, que seria você ter um piso salarial. Se a gente levar em consideração o piso salarial do engenheiro, que se eu não me engano está em torno de 8,5 salários mínimos, pelo menos em São Paulo, acho que é isso. Então, um funcionário que seria engenheiro de software passa automaticamente a ter que ganhar o piso salarial, que seria esse valor mais ou menos de R$8.000. Porém, se a legislação não me obriga a ter um engenheiro de software na minha equipe para assinar um projeto, eu não sou obrigado a ter um engenheiro, eu não vou contratar engenheiros de software. E vou pagar menos por um desenvolvedor que seja cientista da computação ou mesmo que não tenha nenhuma formação. Então, pelo meu ver, isso é um tiro pela culatra para quem é engenheiro de software ou quem acha que vai ganhar alguma coisa com isso. Esse é um tema super polêmico e acho que precisa de muita discussão ainda. Eu, particularmente, sou totalmente contra qualquer tipo de regulamentação dessa área e olha que eu seria beneficiado por esse tipo de lei, já que a minha formação é em engenharia elétrica com ênfase em sistemas e computação. Eu acho que isso não é benéfico para os profissionais, não é benéfico para as empresas, não é benéfico para a sociedade, só quem se beneficia desse tipo de regulamentação são os conselhos, como CREA e etc. Então é isso aí, vamos discutir a beça aqui nos comentários. Eu sei que esse tema é polêmico e tem aí pessoas com visões dos dois lados, então eu quero sinceramente
saber a sua opinião. Se ela for diferente da minha, melhor ainda. Eu quero ver o seu ponto de vista. Quem sabe assim eu não mudo de ideia e gravo um novo vídeo aqui falando pela visão, né, do outro ponto. Eu, nesse momento, não consigo enxergar nenhum ponto benéfico, mas se você consegue enxergar alguma coisa de boa nisso daqui, deixa aqui nos comentários e vamos abrir aí uma discussão sem xingamento, respeitando sempre o outro lado e uma discussão saudável, porque dessa maneira sempre vai ser bom para todo mundo, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você é contra tudo isso que eu falei, deixa o seu dislike, pode deixar à vontade. Esse aqui é um tema super polêmico, eu sei. Mas bem, não tinha como não abordar isso nesse momento, porque um monte de gente pediu, tanto aqui nos comentários, quanto lá no nosso grupo do canal. A propósito, se você não sabe, a gente tem um grupo de discussão no Facebook desse canal aqui, então o link vai estar aqui na descrição e você pode se inscrever lá, não paga nada, é de graça. E lá nesse grupo a gente discute vários temas que tem tudo a ver com desenvolvimento, então não deixa de entrar lá. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!